Seja bem-vindo a mais uma aula gratuita aqui do projeto 929. E aqui você aprende como ter saúde física, mental e emocional. E eu sou a Nayane Paz. E eu sou Thelma Mendes, terapeuta integral sistêmica, dividindo conhecimento de forma gratuita aqui com você. Isso. E o tema de hoje é cuidados para promover a saúde dos órgãos digestivos. Órgãos afetados por causa da má digestão. Ontem nós já falamos sobre má digestão, o que acontece, mas é um assunto bem amplo. Principalmente as alunas do terceiro DNA, eu vi que elas têm mais dúvidas, quer saber mais sobre isso. E eu falei assim, então vamos, né? O projeto aqui é principalmente para quem é aluno do terceiro DNA, vamos dar prioridade para se aprofundar mais nisso. E daí, Isso Thelma, aí. eu quero que você aborde assim, nessa aula de hoje. Vai ser os cuidados com a saúde, com a alimentação, com a saúde física, né? A parte da saúde física, os cuidados que a gente tem que ter com os órgãos, e emocional para cuidar desses órgãos. Então, tipo assim, vai ser na questão da alimentação, né? Então, e o que a gente tem que ficar atento na alimentação e com as emoções, porque nós aqui já aprendemos, né, que as doenças vêm através das emoções, tem que estar tudo equilibrado, corpo, mente e espírito. E eu já vou te falar assim, para você ver como que você vai se organizar. Porque, gente, a Thelma, ela é acostumada a fazer live sozinha, tá? A Thelma é acostumada a fazer live sozinha, então ela já tem a sequência dela. Ela já começa aqui e já vai emendando. É Aí verdade. eu já vou falar para ela o que eu quero, né, dessa aula. E daí, conforme for tendo espaço, claro que eu vou questionando, a gente vai discutindo, mas eu já vou passar para ela a minha ideia do que eu quero para essa aula. Eu quero que você fale esses cuidados, né, que a gente tem que ter, tanto na alimentação quanto no emocional, para cuidar desses órgãos, que é o estômago, vesícula, fígado, pâncreas, intestino, que você falou ontem. Mas antes disso, de você dar essas dicas tudo certinho, nos orientar aí, eu quero que você fale o que acontece ao ponto de uma pessoa desenvolver uma gastrite. Chegar a ponto de desenvolver uma gastrite. Porque eu acredito assim, que a gastrite, a úlcera, vamos dizer, né? Que a úlcera, principalmente, parece que é a coisa quando tá pior, né? O que acontece para chegar a esse limite, a esse ponto, a esse estado do corpo, para falar, não, agora eu vou meter o órgão e falar assim, agora vai ter uma gastrite aqui, ou uma úlcera, ou até mesmo uma gordura no fígado, depois se você quiser emendar falando, o que acontece para o corpo desenvolver essa doença, assim? Antes de Tá. você falar sobre como eu quero que você explique. A base de tudo é emocional, porque se for nutricional, aí já vai acontecer muitas questões de divergência, porque você pode ver que uma família, todos comendo a mesma refeição, uma desenvolve gastrite, ou duas, uma geralmente, né? Mas, comem a mesma coisa. Então, a alimentação, ela é muito importante no sentido de acelerar a doença, aumentar a doença, desacelerar a doença e acelerar o processo de cura. A alimentação é extremamente importante, mas o que dá início a um desequilíbrio é a emoção. A emoção que começa a enviar informações para o órgão, que representa o ponto daquela coisa que não está sendo conseguido, a pessoa não está conseguindo pegar os acontecimentos e digerir e compreender. Enquanto isso, a inteligência dentro do corpo está sabendo qual órgão que reflete aquilo. Então, para uma pessoa ter gastrite, ela está convivendo com uma situação conflituosa que ela não consegue digerir, ela não consegue resolver, ela está vivendo em uma situação que ela se sente presa, não vê como solucionar. Não tem jeito de eu solucionar isso. No momento, eu me sinto presa por uma cadeia de circunstâncias, dentro de uma situação que eu não gosto, que eu não aceito. Então, essa percepção, muitas vezes é consciente, a pessoa tem consciência que está acontecendo, e às vezes ela está só vivendo ali. Ela está presa numa cadeia, dentro de um relacionamento que não tem como ela sair, porque é dali que vem todo o sustento, toda a segurança, dali que vem toda a base dela está formada naquele relacionamento. Todas as pessoas de fora pensam que elas são felizes, as pessoas pensam que aquele casamento é muito bom, mas ela vive uma situação interna
bem interna de talvez a nível de relacionamento íntimo, que ela não digere aquela situação, o que está acontecendo ali. As regras colocadas, as coisas pedidas, a forma dela ser tratada. Este é um exemplo muito repetido que eu vejo. Eu estou trazendo esse exemplo porque Aham. isso acontece demais. As pessoas vivendo um conflito sem saber que aquilo ali pode adoecer o estômago, pode irritar a parede. Uma gastrite, ela funciona como uma irritação de parede. Imagina que você caiu e passou o seu braço no asfalto, ficou todo irritado, estragou a primeira proteção. Ficou muito sensível, não ficou fundo, mas ficou muito sensível. Joga um álcool aqui para ver agora que esfolou, né? Joga alguma coisa forte aqui para ver. Então, a gastrite é quando os ácidos digestivos, eles aumentam, tá? E aí acontece uma lesão de parede, o próprio ácido machucando o estômago, o que não é normal, porque quanto melhor o ácido, quanto mais eficaz é o ácido digestivo, melhor é a digestão. E a parede do estômago é feita para suportar isso, para Uhum. resistir a isso. Agora, por que acontece todo esse desequilíbrio aqui? O próprio suco gástrico machucar a parede, irritar a parede, causar aquele desconforto contínuo. Tem uma questão na emoção, tá? Então, emoções que a pessoa se vê presa dentro de uma situação sem ver solução. Por um espaço de tempo, às vezes por um mês, 5 meses, 6 meses, às vezes por uma semana, a pessoa não vê como resolver aquela situação que ela está imersa dentro. Então, essa geralmente é a raiz emocional. Situações que eu não consigo resolver, situações que eu não consigo resolver, que eu não aceito estar vivendo elas. Eu não sei como sair delas. Sim, Certo? e também, né? Já tá num nível maior ainda. Tá. A pergunta que você me fez para mim te dar essa resposta, elabora ela de novo para mim ver se eu respondi à altura, se eu posso acrescentar. Não, aí você respondeu assim, eu entendi bem sobre a questão da gastrite. Eu quero saber se a úlcera também é a mesma lógica, é observar esse mesmo Sim, ponto, é o conflito emocional piorado. O piorado. conflito emocional não tratado. Não veio para compreensão, não deu para resolver esse conflito. Ele está piorando, está piorando. Todo mundo, vamos seguir no exemplo lá do relacionamento. Todo mundo continua achando o homem cada vez melhor, mas o homem está dificultando cada vez mais a minha vida. Agora ele está vindo com sonhos, agora ele está vindo com desejos que ele quer que eu realize, e esses desejos são obscenos e vai contra as minhas crenças. E eu não posso expor, porque se eu expor, as pessoas descobrem quem eles são. E se as pessoas descobrirem quem eles são, acabou o nosso império. Então, eu supunha que eu estou vivendo esse conflito e aí eu não consigo resolver e a coisa está piorando. Então, de uma gastrite, daquela simples lesãozinha que arrancou a pele só, agora começa a se aprofundar. Sim, Agora, bactérias começam a vir ali. Todas as pessoas têm o H. pylori no estômago. Isso choca quando eu digo. Mas acontece que o nosso equilíbrio emocional, o nosso equilíbrio nutricional, eles mantêm a população dessas bactérias sob equilíbrio. Igual os fungos, igual os vermes, os germes. Quando nós temos equilíbrio de emoção e nutrição, nós temos saúde, a gente consegue equilibrar essas populações que vivem dentro do nosso mundo. Quando nós estamos desequilibrados emocionalmente, dentro de um conflito desse, pensa na história dessa mulher que eu criei aqui. A mulher vai comer de forma errada, ela vai comer fora de hora, ela vai comer triste, ela vai comer chorando, né? Agora ela já começa a ter dores. Então, essas bactérias percebem tudo isso, esse desequilíbrio, e elas começam a aumentar. Elas começam a trabalhar ali, destruindo, corroendo, comendo a parede do estômago, literalmente comendo. Ué, mas por que, Thelma? Se essa mulher já está sofrendo tanto, por que, que agora algo tem que vir comer o estômago dela? Porque o nosso corpo, ele não tem senso de humor. Ele acata, ele acata exatamente as emoções, os sentimentos. Tá tão difícil, tá impossível eu digerir essa situação. Eu não consigo digerir essa situação. Eu não consigo aceitar essa situação. Para mim, isso significa morte. Para mim, isso está significando fim de vida. Um estômago machucado,
uma bactéria comendo a parede do estômago, um estômago com úlcera profunda, a alimentação já não consegue mais ser a mesma, correto? Tem pessoas que têm úlcera grave, que chegam aqui, já perderam 15 quilos, 20 quilos. Então, o que aquela úlcera está fazendo em favor daquela pessoa? Ajudando ela a sair daquele sofrimento, diminuindo o tempo de vida dela, afundando ela numa doença que talvez essa doença seja a saída para aquela situação, que ela não tem consciência para confrontar, para enfrentar, para buscar a solução. Então, a doença vem, geralmente, tá? E quase 100% das vezes a doença vem como uma oportunidade de cura, finalização de ciclo, libertação e evolução. Mesmo câncer, mesmo as doenças mais terríveis que vocês estão pensando aí, tá? Por isso que é importante entender a terapia integral sistêmica. Nós temos um poder de autocura, e quando nós temos compreensão sobre o conflito que a gente está vivendo, quando a gente desperta a consciência e a gente se torna autorresponsável, peraí, agora eu entendi. Agora então, sendo autorresponsável, o que eu tenho que fazer para acolher esse estômago, para ele começar a acelerar o processo de cura? Não é só remédio, tá? Imagina você entender um método que faz você entender que a bactéria H. pylori obedece você. Imagina o poder? Uma bactéria, como a H. pylori, obedece você. Quando você toma consciência, quando você descobre o poder que você tem, você aprende que essa bactéria obedece você. E tá tudo bem. Você dá um comando, ela volta. Ela volta pro local dela, ela para de se proliferar na intenção de continuar correndo o teu estômago e te ajudar. Ela tá te Ótimo. ajudando porque você não consegue viver, entender aquele conflito. Eu atendi uma pessoa, eu acho que eu já contei isso aqui, acho que numa live relâmpago, um militar muito, muito condecorado. Eu atendi em Curitiba, eu era recém-formada. Eu não tinha noção de todo esse conhecimento que eu tenho hoje. Mas eu já tinha um direcionamento. Eu acredito que Deus foi muito bom comigo desde o começo. Eu recém tinha saído da formação de terapia integral na época, medicina integral era. E aí eu atendi aquele homem do exército, bem condecorado, e ele tinha um câncer no estômago. E ele chegou ali para consulta, ele veio atrás porque falaram para ele que eu sabia indicar comida e sabia indicar chás e remédios lá naturais. Que ele já tinha tentado tudo, quimioterapia, tratamento caro, e ele chegou ali e conversando com ele, conversando, ele foi contando um pouco da dureza que era a vida dele. E ele falou, não sei porquê, mas eu tô com vontade de contar para você. Talvez porque você não me ofereça risco. Eu era só uma terapeuta lá de um bairro, num canto de Curitiba. E ele era uma pessoa grande, importante, que se arriscou, foi e chegou onde eu estava. E ele achou que eu não oferecia risco. E ele verbalizou, né? Não sei porque que eu tô com vontade de contar para você. Eu acho que é porque você não me oferece risco. E ele começou a falar que ele era bem casado, muito bem casado. Ele era muito respeitado na instituição que ele estava. E ele tinha um nome a zelar. E ele amava a esposa e ele amava os filhos, adultos já, todos se formando. Acontece que ele amava um homem há muitos anos também. Ele tinha um relacionamento com esse homem. E esse homem estava colocando ele num ponto que ele tinha que decidir entre a família dele e o homem. E ele amava muito esse outro homem, mas como? Como trazer isso para a realidade? Como resolver? Ele não via como resolver. Entende? Eu tenho uma esposa que eu amo também. Tem muitos anos, eu construí uma vida com ela. Eu tenho filhos, eu tenho um nome aqui dentro desse exército. E agora? E aí ele foi contando. E na época eu ajudei como pude, com a sabedoria que eu tinha. Sabe? Ele teve uma melhora muito boa, porque por duas vezes que ele voltou, ele teve melhora. E depois eu não sei, nunca mais tive notícia dele. Pensa, isso tem quase 30 anos. Ele não conseguia engolir a saliva. Então ele carregava uma garrafa assim bonita e ele cuspia a saliva ali. Ele cuspia. Ele não conseguia engolir. E ele teve, na época era só telefone, ele ligou para mim e falou, olha, com muita dor, com muito sacrifício, eu já estou conseguindo engolir um pouquinho da minha saliva. Então, sabe, foi uma evolução boa. Depois eu não sei o que aconteceu, né? Ele teve um retorno com melhoras, mas a situação dele era, eu não sei o que fazer. Eu não consigo me desligar da pessoa que eu amo e eu também não consigo contar para minha família que eu amo uma pessoa, que eu amo um homem.
que decepcionar a minha família, que tem uma imagem construída sobre mim. Uhum. Esse exemplo veio na minha mente agora e ele traz clareza de um conflito que pode ir de uma gastrite para uma úlcera, para um câncer de estômago. Entendeu? Ótimo. Ótimo, Thelma. Então vamos agora falar, dando continuidade ao assunto de ontem, sobre os órgãos que são afetados pela má digestão. Quero muito que você fale da vesícula, porque tem alunas aqui que inclusive já nem tem mais a vesícula, para você também auxiliar elas. Porque eu quero que você fale. Ontem você falou um pouco sobre a emoção que a gente cuida, né, para proteger esses órgãos, e também não é só a emoção, mas também ter os cuidados, né, gente? Que a gente tem que fazer a nossa parte também com a alimentação, não vamos ficar comendo de tudo por aí. Então, tem como você trazer um pouco dos dois, assim, junto? Fala um pouco sobre um órgão, aí fala da alimentação e da emoção, que a gente tem que cuidar, prestar atenção e dar um exemplo pra gente olhar, pra ver, tipo, se eu tenho, se isso acontece na minha vida. Igual você fala do fígado. Ah, é uma pessoa Né? que guarda mágoa, né? Ou uma pessoa. Daí eu pego e fico, opa, será que eu sou uma pessoa assim, que sou raivosa ou me sinto magoada? Tá, então eu vou pegar aqui, você quer exemplos completos. É, Eu vou pegar estômago, vou pegar vesícula, vou pegar fígado e vou pegar pâncreas, tá? Então, ó, emoção que adoece, comida que piora, é isso? E e. comida que cura? Aham. Desculpa, deixa eu melhorar minha voz aqui. Tanto que você fala, né, Thelma? É o dia inteiro, Eu até acho que eu comecei às 5 da manhã, gente. Comecei eu às 5 da manhã, posso, inclusive. falando, gravando. Vamos lá. O estômago. Geralmente, o nosso estômago vai ser sensibilizado quando nós não estivermos gostando de uma situação que estamos vivendo. Primeiro ponto, não estou conseguindo gostar dessa situação, não estou vendo como resolver essa situação, ela é indigesta para mim. Então, o meu estômago já vai ficar sensível. O que piora? Qual que é um fator que é, assim, a gota d'água para esse estômago adoecer? O que eu estou comendo no dia que eu estou descobrindo essa situação ruim que eu não gosto, que eu não aceito? Eu estou comendo nesse dia Coca-Cola com pastel de feira, que foi frito ali no óleo de 3 semanas, que foi coado no Bombril? Se eu estou tô comendo esse pastel no óleo que foi frito no óleo ranço e estou tomando uma Coca-Cola, então a tendência é que o meu estômago, desculpa, é que o meu estômago ele comece a piorar de uma forma muito rápida. Se eu estou passando por essa situação emocional, eu estou com um conflito aqui no meu relacionamento, sei lá, na minha vida, porém eu tenho uma alimentação equilibrada. Hoje eu almocei legumes refogados com filé de tilápia e salada. Oh, eu vou ter só um desconforto, ai, sei lá, não caiu bem, tá pesado, tá demorando a digestão. Tá, mas tudo bem, tá? Não é o pontapé para iniciar uma doença e daqui a pouco eu tá tendo que fazer uma endoscopia. Então, estômago, emoções. Estou comendo bem? Eu tenho hábitos de respeito com o meu corpo através da minha alimentação? Ponto para mim. Foi só um mal-estar. Fiquei até uma semana com mal-estar, mas passou. Ah, não. Eu não tenho noção nenhuma de autorrespeito. Eu como o que meu dinheiro compra. Eu aproveito a oportunidade que a vida dá. Se eu vou no casamento, comida de graça, eu vou empurrar o tanto que der. Um dia uma pessoa falou para mim, nossa, foi tão bom te conhecer, porque eu tenho memórias que eu chegava a vomitar em festas que tinha muita coisa cara para comer, eu vomitava para poder comer de novo. Tamanha era a memória de escassez passada e a falta de consciência que a pessoa tinha no presente, tá? Vamos lá, falei do estômago. Agora, fígado. O que adoece um fígado? Quais emoções adoecem um fígado? Anota aí, você que está vindo para aula complementar. Já virou aula complementar, tá? Fígado. Eu tenho raiva. Eu carrego rancor. Eu tenho ódio. Eu tenho lembranças vivas na minha mente das exatas palavras que aquela pessoa me falou, da vergonha que aquela pessoa me causou, da humilhação que aquela pessoa me fez. Então, se eu tenho estas memórias, o meu fígado fica muito sensível.
A filtração desse fígado já vai ficar abaixo do normal. Esse fígado, ele tem parte em mais de 300 funções no corpo humano. Se você é raivoso, magoado, raivosa, rancorosa, carrega sentimento de injustiça, o seu fígado fica mais sensível. E você não precisa ser má para carregar sentimento de injustiça. Porque às vezes, como a gente já falou, eu falei ontem, nós conversamos sobre isso, às vezes é só uma questão assim, oh Deus, mas por quê? Por que ele morrer? Ele era tão bom? Ele fazia parte da minha vida? Nós tínhamos tanta chance de viver feliz, por quê? Por que teve que ser aqui? Tantas outras pessoas para ir, por que teve que ser ele? Por que teve que ser ela? Sabe, essa indignação, essa revolta aparentemente inofensiva, não deixa de ser uma revolta. E você pode ter um fígado sensível por conta disso. A normalização da emoção, no sentido de ter gratidão, de tirar questionamentos e colocar a aceitação de que adianta você não aceitar o que aconteceu. O que vai mudar? A não ser você ser fraco na Terra hoje e estar sujeito a adoecimento, escassez e coisas ruins. De que adianta você olhar para todo o seu passado e falar, eu não aceito? Quando eu falo aceitação, tem pessoas que falam, ah, Thelma, você está romantizando. Como que eu vou aceitar isso que essa pessoa fez com meu filho? Como que eu vou aceitar isso que meu pai fez comigo? Como que eu vou aceitar isso que a minha mãe fez comigo? Tá, você continua não aceitando. O que vai resolver? Desculpa. Só doença. Você continuar não aceitando. Não aceita, tá? Não aceita que o teu irmão te estuprou, depois ele contou pro teu primo te estuprou também. Você não aceita até hoje, já tem 35 anos. Você não aceita que teu pai... Eu pego coisas mais graves para as pessoas poderem amenizar os sentimentos que elas têm, tá? É por isso. Você não aceita que o teu pai abusou de você e das tuas duas irmãs pequenas. Além da tua mãe ser mulher dele, vocês 3 filhas tiveram que ser mulher dele. E você não aceita por ele ser uma pessoa tão honrada, tão respeitada na sociedade. Você não aceita. O que vai mudar? O que vai mudar hoje você chegar aqui e falar para mim que você não aceita? Que aquele sócio seu te traiu, além dele roubar a tua empresa, ele levou a tua mulher. E você não aceita isso até hoje. A não aceitação rouba todo o teu poder na Terra. Ah, Thelma, mas eu tenho que aceitar? Você tem que compreender. Você tem que saber que existe um poder para você ressignificar isso. Então, um fígado carregado de emoções negativas, ele fica deficiente na filtragem das toxinas e ele tem que filtrar tudo, gente. Esse fígado seu, ele filtra desde a toxina do seu esmalte, do seu batom, desde a toxina da sua rena ou da sua definitiva, o seu alinhamento de fios, a sua tinta de raiz, os seus cremes, o seu antitranspirante, o antiperspirante, a toxina do silicone, a toxina do preservativo, da camisinha, tem também, tá bom? O teu anticoncepcional, os teus remédios que você toma, tudo é o teu fígado que precisa metabolizar, limpar, filtrar. Ele é um grande filtro. E se você carrega emoção de negatividade, raiva, ódio, tristeza, julgamento, não aceitação, esse fígado já não vai ficar tão bom. Agora, quando que ele adoece? Quando que ele piora? Quando as tuas emoções são piores. Que tamanho que é o teu rancor? Quantos quilos ele pesa? Que tamanho que é teu ódio? Quantos quilos que ele pesa? Quanto tempo tem que você tá carregando esse ódio, essa raiva dela? Quanto tempo? Já afundou aqui? Já fez uma marca? Você já tá corcunda? Então, isso vai sinalizando a força, a saúde do teu fígado, ou a debilidade, a falta de força do teu fígado. Ok? Vamos lá. Estou trabalhando aqui no que a Nayane me deu. Vesícula. O que é essa vesícula? Quais emoções adoece essa vesícula? Injustiça. Sentimento de injustiça. Eu não mereço isso. Eu não esperava isso. Educar esse menino do jeito que eu eduquei. Eu passei necessidade para educar esse menino. Eu fiquei com coisas simples para dar coisas boas para esse menino. Eu comi ovo com arroz para pagar a faculdade para esse menino. Para agora eu descobri que ele está fazendo isso. Para agora eu tenho que visitar ele numa cadeia. Ah, isso é muito injusto comigo. Isso é uma injustiça e eu não aceito.
Essa pessoa que carrega um sentimento de injustiça, sim, pode ser esse, como eu falei, que ele é inesperado, tá? Ele é agudo, pode ser o crônico. Eu já carregava o sentimento de injustiça desde lá do passado. Meu pai e minha mãe já, olha, eles foram meus algozes. E agora acontece isso com meu filho. O que, que acontece quando é uma coisa que já vinha e aí ela é revivida? Então, do nada, uma inflamação de vesícula, mas eu não sentia nada. Do nada, essa cólica de vesícula. Como assim? Aí você chega lá para fazer o diagnóstico, eles falam para você que tem 20, 40, 200 cálculos. Mas peraí, se eles estavam aqui, por que eu não sentia? Uhum. Você já fez essa pergunta? Eu Já. já fiz essa pergunta para as pessoas. Peraí, mas você, 200 cálculos? E você começou a sentir há quanto tempo? Não, tem 60 dias que eu comecei a sentir um enjoo, uma cólica. E as pessoas não sabem que os cálculos se formam rapidamente, Nayane, e também se desfazem rapidamente. Nossa. Por que esse cálculo foi formado dentro de você? E por que o teu corpo não tem inteligência para desfazer esses cálculos dentro de você? Essa é a pergunta que eu faço, que as pessoas se ancoram, se fortalecem, e a maioria delas saem daqui com aquele. Elas vêm aqui, né? Muitas chegam aqui com papel já, tá aqui, ó, encaminhamento de cirurgia Ah, para retirar minha vesícula e eu não quero passar por isso. E me falaram de você. Eu vim aqui antes, porque você é o último lugar para me socorrer, porque eu não quero essa cirurgia. As pessoas chegam assim. E quando eu falo isso para elas, essa pergunta: por que você acha que o teu corpo teve capacidade de formar esse tanto de pedra dentro de você e não tem capacidade para dissolver? Ele só sabe fazer pedra. Por quê? Aí a pessoa para pensar, ela se aterra, né? Faz o aterramento, começa a raciocinar. É verdade? Verdade. Agora, teve uma série de coisas que aconteceu com você que essa vesícula chegou nesse estado. Você veio por um caminho, certo? Agora você tem que voltar por esse caminho. Tem que voltar por esse caminho. Você comeu errado pra caramba, você vai ter que se autorresponsabilizar. Vai ter que fazer um acerto com o teu corpo, vai ter que fazer uns pactos com ele, prometer para ele que você vai se respeitar. Ei, você vem carregando muito sentimento de injustiça? Agora vamos localizar tudo? Eu te ajudo no processo para você se reprogramar. E aí o que acontece? Essa vesícula começa a limpar, 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 limpar e limpar, tá? Então, conforme a agressividade, tem inflamação, tem pus, nossa, tem risco. Thelma, o caso agora é que a pedra já está naquele ducto ali que se estourar, tchau. Um abraço pro gaiteiro. Aí, se você não tem fé, e se você está com risco, você chega só para me comunicar isso, segue, vai lá, faz todo o processo com o teu cirurgião, tira esse cálculo que está ali naquele lugar que você pode partir dessa para outra a qualquer momento. Você tem que conseguir entender que você chegou aqui quase que depois da hora que eu posso te socorrer. E eu também tenho que entender isso, gente. Eu não tenho que resolver o problema de todo mundo. A vida dá oportunidades, a vida deixa chegar conhecimento, que nem está chegando para você aqui agora. Mas a pessoa chega aqui, ela chega com outro encaminhamento para cirurgia. E ela chega com um relato do médico. Ele já falou que está nesse ducto aqui, se andar mais um pouquinho, acabou, estoura, e eu não tenho chance. Volta para lá correndo. Volta para lá, vai se internar. Mas e depois? Depois você volta, eu te ajudo. Eu te ensino todos os caminhos para você viver com qualidade de vida sem vesícula agora. uhum. Entende? Então, vesícula é esse sentimento de injustiça, tá? Que, como assim acontece isso comigo? Eu não mereço isso. Como assim? Uma vergonha dessa? Eu não aceito isso. Eu não aceito isso que ele está fazendo, eu não aceito isso que ela está fazendo, eu não aceito isso que aconteceu comigo. Tem pessoas que têm autodecepção com elas mesmas, elas focam tanto numa coisa, e depois, quando elas chegam lá, não é nada daquilo. Não é nada daquilo. Uma pessoa, uma vez, ela acabou com a família, relacionamento de família aqui, ela deixou o emprego, ela abandonou tudo, 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 porque ela tinha um convite para sair para fora do país, para um trabalho milionário. E ela fez de tudo, mas sabe o que é? Chute e voadora, não quero saber, vocês não vão interferir na minha vida, eu sei o que eu quero para mim, bora, vamos sair do país. Chegando lá, era uma cilada. Era para fazer
um serviço que ela não queria, que ela nem imaginava. Era entretenimento adulto, era prostituição. E aí? Ela mesma se viu nessa situação, entende? Peraí, o que eu fiz? Ah, eu não acredito. Foi um sentimento de injustiça com ela mesma, sabe? Uma coisa assim, como que eu vou me perdoar por essa coisa que eu fiz? E agora que eu tô aqui, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que me submeter, senão eu não consigo nem voltar. Eu vou ter que me submeter a isso. Entende? Então tem vários casos, vários exemplos. Falei da vesícula, Isso. falei do estômago, falei do fígado, falei da vesícula. O pâncreas, que é o órgão que ele desequilibra quando se você começa a não trabalhar mais de forma saudável para tirar o açúcar do corpo. O pâncreas começa a não conseguir mais fazer essa limpeza, tirar o excesso de açúcar para você não ficar ácido, para você não começar a virar uma coisa gosmenta, que tudo que é ruim para em você. É esse órgão, pâncreas, que tem que, ó, para dar conta de limpar o excesso de bolo que você come, o excesso de pão com doce, o excesso de todinha, chocolatado, leite com Nescau, refrigerante, suco de laranja que você pensa que é natural, inofensivo, suco de uva, do mais caro, 100% natural, que você pensa que pode tomar de litro. Sabe quem sofre para fazer todo o equilíbrio aí dentro? É o pâncreas. E ele vai lutando com o que dá. Ele vai lutando, ele vai se esforçando. Eu estou tentando, mas essa pessoa só sabe comer lasanha, pão, doce, bolo, macarrão, refrigerante. E ele está lutando. Mas, de repente, acontece um conflito com essa pessoa. Qual o conflito que vai adoecer esse pâncreas? Sabe, o pâncreas, ele é afetado quando você se vê numa situação na vida que você tem que ficar posicionado para a guerra, para a luta e para a defesa, e que você não pode sair da posição. Você aguenta 1 hora, 2, 3 na posição, né, de defesa. Vai indo, você cansa, hein? A arma pesa, ai, o corpo dói. Você não está conseguindo mais ficar naquela posição de defesa. Entende? Você fica uma semana sisuda com ele, brava com ele. Você fica 1 mês, mas vai indo, você cansa. Você cansa de ficar na defensiva. Você cansa de ficar ali posicionada para defesa. Porque senão o ataque vem, senão a tua vida corre risco, senão acontece alguma coisa. Você se cansa dessa situação. Quando você se cansa de ser forte, quando você se cansa de ficar sempre na defensiva por alguma coisa, aí o teu pâncreas começa a entrar em falência. Já piora tudo porque você come errado. Agora, o que ameniza? O que faz a pessoa... Teve um sinal de diabetes. Nossa, veio para terapia rapidinho, equilibrou. Nossa, agora está 70 de novo glicemia de jejum. Essa pessoa já é regrada. Essa pessoa já cuida da alimentação. Ela já sabe que ao invés dela tomar 500 ml de suco de laranja, ela pode comer uma laranja com bagaço. Ou então, se ela gosta muito de suco de laranja, que tal ela tomar um pouquinho? Não precisa ser 500 ml. Ela já entendeu, ela já tem uma noção de cuidado com a saúde, com a alimentação. Então, ela está naquele conflito. E talvez ela carregue esse conflito de ter que ser forte desde a infância. Desde aquele dia que alguém entrou no quarto dela. Ela tinha só 9 anos. Ela sofreu um abuso ali. Depois daquilo, ela tem medo de tudo. Ela se posiciona. Ela ganhou muito peso. Ela teve que ser forte para resistir àquilo. Ela teve que ser forte para se defender, ela ganhou muito peso. Ela tem essa defensiva, mas incrível, ela cuida da alimentação da melhor forma que pode. E ela, então, pode não desenvolver um diabetes que vem para ficar. É aquele diabetes que as pessoas falam muito, elas dão muito depoimento aqui, terceiro DNA. Ei, em 15 dias acabou a glicemia. De 230 veio para 80. Thelma, de 600. Daquele monte de insulina NPH que eu tomava, regular, NPH, incrível, Thelma, em 20 dias a minha glicemia está normal. E eu tentei fazer insulina, quase desmaiei. Fez hipoglicemia, incrível. Então, por que tem essas respostas tão rápidas? Porque a pessoa teve a reprogramação emocional e aceitou toda a orientação de nutrição, gente. Sim. Então, quando o corpo tem a reprogramação da emoção, eu saí daquela posição de ataque defensiva o tempo todo e eu mudei a alimentação, como
e a glicemia vai continuar alta. Como? É óbvio que se você fizer aquelas mesmas doses de insulina NPH, se você fizer as mesmas doses de insulina regular, você pode entrar em coma, você pode desmaiar. E tudo isso eu oriento, atendimento individual, orientando, tá? Afere, mede a tua glicemia antes de você fazer a sua dose de insulina. Porque se ela estiver baixa, você fizer a dose recomendada pelo profissional, você vai passar mal. O que acontece quando você não está mais podendo fazer a dose que o endocrinologista te passou? O que você tem que fazer? Corre nele, volta nele e fala para ele. Ele precisa saber. Ele precisa saber que essa dose agora está fazendo mal para você. E o que ele vai fazer? Ele vai diminuir a dose. Ele vai diminuir a dose. Você volta lá de novo, ele vai diminuir a dose. Você volta lá de novo, ele vai diminuir a dose. E com isso eu estou explicando que eu não tenho que tirar remédio de ninguém. O médico que te passou é o responsável por te analisar, te examinar de novo e retirar. Eu te dou um acompanhamento para você construir saúde. Ok? Exato. E isso eu explico para o diabético, para o cardíaco, para a pessoa que é renal, para a pessoa que tem problemas com câncer, quimioterapia e outras coisas assim, outros remédios, tantos remédios, tá? Tem um profissional que passou, ele é o mais indicado para diminuir a dose e para suspender. E diante de fatos, não tem argumentos. Como que ele vai continuar te passando uma dose cavalar de insulina se todo dia você está amanhecendo com a glicemia controlada agora? Verdade. Por que ele vai te passar um remédio tão forte para pressão se agora a tua pressão está regulada? Entende? Sim. Maravilhoso. Thelma, eu quero que você enfatize aqui sobre quando a gente. É incrível o poder da reprogramação. Isso, quem está no terceiro DNA já sabe. A ponto de você realmente conversar e dar os comandos para as tuas células. Quando a gente está na mente ali ativada, com a consciência, você fala assim, não, eu vou comer isso. Você se coloca numa situação às vezes, de precisar de comer algo e você sentir que realmente aquilo vai fazer bem para o teu corpo. A gente realmente aprende isso. Se você se dedicar a ficar sempre com a sua mente consciente naquele momento, funciona, é algo assim que é incrível. E eu quero que você fale mais um pouquinho sobre isso. Quando a pessoa tem a mente ativada, mesmo ela comendo algo, às vezes ela tem esse comando, né, para as células e ficar tranquilo com aquilo. E às vezes ela pode estar comendo algo saudável, mas dependendo das emoções, o sentimento que ela tá, fazer mal. Porque eu conheço pessoas que às vezes vai comer uma melancia, daí acha que é porque melancia, pepino, ou essas coisas assim, faz um certo mal. Mas você vê que às vezes tem a ver a emoção nas coisas saudáveis, ou come uma coisa saudável e se sente mal, simplesmente come um ovo. Por que as pessoas comem, às vezes, um ovo e às vezes fica rotando choco, que eles falam, mas será que a pessoa já não tem uma questão para resolver? É muito interessante isso que você está falando. Ontem eu disse que ia trazer o nome do cientista e eu não me lembrei. E agora o nome dele não está vindo na minha mente, porque ele não é muito familiar para mim. Eu estou tendo acesso aos estudos dele agora. Ele é um cientista indiano. E eu vou ver, talvez eu traga nos stories, tá? O nome dele. Os últimos estudos dele que eu acessei, ele está falando o seguinte: olha, dentro de nós tem um poder capaz de não se afetar caso nós precisamos nos alimentar com algo contaminado. Se nós precisarmos, se não tiver outra opção, e nós precisarmos comer algo contaminado, algo que não é tão bom, algo que não é apropriado, mas nós temos consciência do poder que existe dentro de nós, nós somos capazes de metabolizar aquele alimento e transformar ele em nutrição. Agora, isso, do mesmo jeito que a fé é explicada, não dá para sair por aí, né? Ah, eu vou comer isso aqui então, peraí, deixa eu testar, deixa eu ver. Não, envolve muito, muito, muito crescimento, muita consciência, muito equilíbrio da espiritualidade para fazer isso. Mas ele conseguiu provar isso, ele conseguiu provar isso com a ciência. Pessoas que ele pegou estados ou países que as pessoas comem coisas que se trouxesse aqui e desse para a gente comer, a gente cairia duro. A gente cairia duro. Aquelas pessoas só têm aquilo e elas comem aquilo ali, só tem aquilo e elas conseguem continuar vivendo.
E são coisas contaminadas que se trouxesse para nós a gente não conseguiria. Então ele foi, ele falou isso e depois ele provou, mostrando ali. Com os estudos, tá? Com as experiências. Então, nós temos o poder dentro de nós. E isso pode ser usado para o bem e pode ser usado para o mal, porque às vezes eu estou comendo uma coisa boa, a mesa está farta, o alimento foi preparado com toda a higiene, com todo o cuidado, é tudo limpo, tem luva, mas a emoção que está, o pensamento que está dentro de mim, a energia que está dentro de mim, não é boa na hora dessa alimentação. Então aquilo entra para dentro e se transforma em veneno. Tem uma Hum. passagem na Bíblia que fala isso. Tem uma passagem na Bíblia lá que ela fala, eu não sei aonde está, eu só sei que está lá. Se você souber aí, você que está assistindo, ou se está fazendo sentido para vocês, escreve aí, está fazendo sentido, tal. Se você conversa enquanto a gente está falando, a plataforma deixa outras pessoas ver que a live está acontecendo. Se você interagir, aviãozinho, o 100 aí do lado, e você falar, está fazendo sentido e tal, e coloca suas perguntas aqui também. Uhum. Lá na Bíblia tem um lugar que fala que você pode comer os melhores bocados, mas se o teu coração estiver amargurado, aquela comida entra como veneno dentro de você. E tem alguns especialistas em nutrição que eles ensinam, e eu peguei muito conhecimento disso e coloquei dentro do terceiro DNA. Se você não está bem emocionalmente, se você não está bem emocionalmente, não coma. Opte pelo jejum. Não Uau. bom se alimentar se você está triste, magoado, ofendido, rancoroso. Não é bom. Não é bom se alimentar. Opta pelo jejum. Nossa. Porque aí o jejum, ele eleva o teu poder de concentração. O jejum possibilita conexão espiritual. Quando eu fico em jejum, melhora a minha capacidade de conexão com todo o poder espiritual, porque tem uma glândula aqui, ó, que chama hipófise, tem a pituitária, são glândulas que trabalham muito bem quando a energia não está sendo gasta aqui, ó, para fazer digestão, para fazer os serviços necessários aqui por conta de comidas erradas. Quando eu me mantenho em jejum, eleva a minha capacidade e o meu poder de conexão espiritual. Então, se você está magoado, ferido, foi traído, descobriu agora, recebeu a notícia do falecimento agora, não come. Não come não, chora, tenta digerir a dor primeiro, depois você come. Porque a Nossa, comida ela pode ser a melhor comida, o melhor prato, mas ela pode ser indigesta. Entendeu? nossa, Theo, respondeu até uma dúvida que eu tinha há um tempo de conhecer pessoas que se alimentam tão saudáveis, come comida, você vê que a pessoa, nossa, se cuida mesmo, mas realmente vivem doente. Aí as pessoas ficam, claro que uma pessoa assim, daí também não tá certa, a atitude fica, nossa, mas come tão saudável, por que que essa pessoa vive doente? Aí às vezes a pessoa que tá ali comendo até assim, nem tem esse cuidado, tá muito mais saudável do que aquelas outras pessoas que se alimentam, você vê assim, e eu conheço várias, tá? Que você vê que a pessoa se dedica e é aquela coisa até, ai, que você tá comendo isso, ai, que você não pode comer aquilo, fala muito, né? E É. você vê que é totalmente doente, muito doente. E E faz. tem uma outra coisa, Nayane. Você falou, Thelma, mas pessoas que comem pepino, pessoas que comem melancia, pessoas que comem ovo e passa mal, aí entra a crença limitante. A crença Uhum. limitante. Lá no tempo dos escravos, você já deve ter estudado que os senhores, eles dominavam, né? Como sempre, o domínio é feito pelo medo, pela ameaça, né? Se você é dominado por aquilo que você não entende, não compreende. Por isso que o conhecimento liberta. Você é dominado por tudo o que você não compreende. E os senhores, eles tinham os escravos ali, e chegava a época da manga, chegava a época de outras frutas que os senhores não queriam que os escravos comessem. Então, eles inventavam uma história, ou até pegavam alguma pessoa que estava mal por alguma doença, e traziam essa pessoa e apresentavam e falavam, isso aqui é porque tomou leite misturado com manga. Tomou leite e comeu manga. E aí já fazia com que as pessoas, os escravos, não roubassem o leite e também não catassem manga. Entende? Aham. Eu já. Um exemplo aqui. Se você misturar leite com manga, se comer melancia, se você comer melancia em tal hora,
Uhum. Então, vamos lá. Se você comer melancia depois do almoço, você pode passar mal, criando uma crença. Então, qual era o horário que tinha que fazer o carregamento da melancia para os escravos não roubar? Sempre depois do almoço. Ninguém ia querer roubar a melancia, comer, quebrar, querer atacar a melancia naquela hora. Então, a crença limitante, ela faz com que a gente passe mal. Esses tempos eu estava aqui com a minha sogra e eu falando para, vou preparar comida para a senhora. Ela falou assim, ah, mas deixa eu te falar, eu não estou podendo comer carne de porco. Ela ama e aqui na minha casa tem muita carne de porco. Nós temos o porco aqui criado, né, da forma mais natural possível. Não posso comer porco. Aí eu falei, tá, vou fazer peixe. Ela falou, não, não posso comer peixe também. Eu falei, mas é o peixe aqui do nosso lago. Não, não estou podendo comer peixe. Ah, tá. Um ovo, então, não, o ovo também não. Mas peraí, por que a senhora não pode comer nada dessas coisas que a senhora gosta? Ah, porque eu tô com problema de pele e o médico falou que essas coisas é remoso. Uhum. Essas coisas é remosa. Ela fala remosa, né? Então, aí, para mim tentar explicar isso para ela, eu tentei, mas sem a intenção de ofender ou de ser desconfortável, né? Então, vamos comer o que a senhora pode comer. Vamos comer um franguinho, então. Beleza? Beleza. Mas por que essa crença? Gente, o ovo, ele eleva a vitamina D, ele acelera o processo de cura e cicatrização. A banha, a banha e o porco saudável eleva a vitamina D, acelera o processo de cicatrização. Uhum. O peixe criado no lago, praticamente sem ração, comendo capim ali, ele também é proteína. Acelera o processo de cicatrização e cura. Agora, um profissional que ele não estudou trofoterapia, ele não entende sobre comida que cura, esse profissional também pode estar vindo com crenças limitantes colocadas na mente dele. E ele não Sim. tem a obrigação de falar sobre comida. Então ele vem e fala ali, evita isso, evita aquilo. E aí a pessoa chega, eu falei, mas quantos anos a senhora comeu ovo? Quando a senhora estava doente lá atrás, quando a senhora se machucava, quando a senhora cortou a perna. Quando... mas agora, né? A gente está mais velha e agora o médico falou. Uhum. Então tá bom. Mas existe a crença limitante. E existe a pessoa que chega falando, eu não como ovo porque eu passo mal. E depois que eu explico para a pessoa volta para casa e fala, nossa, cheguei, cozinhei 3 ovos, reguei com azeite, orégano, comi, com gratidão no meu coração, tô bem, tô ótima, acabou o problema. Obrigado por me ajudar a quebrar essa crença limitante. Uhum. Quando explico, não, o ovo não faz mal para isso. Uhum. Ai, meu Deus do céu, melancia, não posso comer melancia. Desde um dia que eu estava em tal lugar, comi a melancia, mas passei tão mal, mas passei tão mal. E não foi só eu, não, hein? Foi fulano, fulano também. Ah, tá, mas o que que teve antes da melancia? Ah, uma feijoada. Como que era a feijoada? Ah, menina, a feijoada tava chegada na pimenta, hein? Uhum. Nossa, e tinha trem dentro daquela feijoada que eu nunca vi na vida. Então, você vai comer uma feijoada cheia de calabresa industrializada, cheia de miúdos de porco que foram secos ali naquele sal comum. Você vai comer uma feijoada chegada no sal, chegada na pimenta, tá? Aqueles ingredientes todos que passaram por conservantes. Aí depois daquela feijoada carregada, você tomou uma cerveja, você tomou uma Coca-Cola, e aí no final você comeu um pedaço de melancia. De quem que é Sim. a culpa? De quem que é a culpa? Ah, aquela melancia acabou com o meu dia. Aquela Uhum. melancia. Mas e a feijoada? E a cerveja? E a pinga? E o vinho? Tá? Sim. Então, a crença limitante, quando você acredita em uma coisa, você acredita que aquela coisa te faz mal, amém, ela vai te fazer mal. Uhum. Quando você tem conhecimento e você começa a acreditar que aquilo não tem poder sobre você, amém, aquilo não tem mais poder sobre você. Incrível. É uma simples assim, simples e poderoso assim. É tão simples que não é acessível para as pessoas. Uhum. Porque as pessoas desprezam o simples. É Uhum. tão simples que não é acessível, É verdade. tá? Ah, eu acredito que aquilo faz mal para mim. Amém. Assim Uhum. será. Você é Deus na terra. Aquilo fará mal para você. Exato. Eu acredito que a partir de hoje isso não vai fazer mais mal para mim, porque eu vou saber equilibrar, como usar, como fazer. A partir de hoje eu deixo de temer tal e tal coisa e isso não tem mais poder sobre mim. Amém. Assim será na tua vida. Sim. Você é Deus na terra. Isso. Incrível, Théo. Você falando da ferida, aconteceu com uma pessoa também aqui próxima, tá fazendo tratamento.
E aí a pessoa chegou a mim e falou assim: ah, ela falou que tava comendo a carne de porco, que ela agora não vai poder, e fica teimando e comendo a carne de porco. Eu falei assim, mas você sabia? Daí eu fui tentar explicar isso ali, né, resumidamente. Aí a pessoa ficou assim, mas então, ela acha que é. Eu falei, mas se ela acha, não vai ser eu que vou tirar isso da cabeça dela. Se ela comer achando, eu falei, não pode. Daí o que é o psicológico? Não, mas eu comi uma banana e a banana foi remosa até isso. Eu fico assim, cara, beleza, se a pessoa acredita que ela. Falei, então não. Você vê que o que que é, né, Thelma? E daí você fica assim, então não come. Se você já tá comendo, sabendo que vai te fazer Uhum. mal. E sobre a banha de porco, é tão incrível, peixe, essas coisas. Porque daí a pessoa tava falando isso. Não, mas banha de porco ou ovo é remoso e não pode. Tem uma tia que ela, quando fazia cesárea, ela comia banho de porco, peixe, e ela era daquela assim, não vai me fazer mal. E incrível, nunca fez mal. Aí eu tenho até uma outra tia que falou assim, aqui isso aí não é remoso não. Olha só lá, a fulana, ela come e não passa mal de cesárea, acabou de sair do hospital, come banho de porco, come peixe. Porque ela não tinha essa crença. Ela é um pouco mais nova, né? Então, tipo assim, ela não tem essa crença de que faz mal. E tem pessoas, os mais antigos eu vejo, principalmente tem essa crença de Uhum. não, é remoso mal. E daí ela Uhum. vai comer com aquele sentimento de Você vai comer com aquele medo, vai fazer mal. Ô, Nayane, tem mais um detalhe muito importante. Não adianta chegar e oferecer conhecimento, dividir conhecimento para uma pessoa que não pediu, que não perguntou. Essa pessoa, ela vai se ofender e não vai fazer, não vai dar resultado nenhum para ela. Então tá lá, só contando, só contando. Eu faço cesárea, então eu não posso comer ovo, eu não como banho, eu não como isso, eu não como aquilo. Não pediu? A gente tem que ficar quieto ali, ouviu? Fica quieto, porque se a gente vai falar, oferecer conhecimento para uma pessoa que não está preparada, que ela não quer, aí vai ficar ruim. E às vezes a gente fica desconfortável, né? é, Hoje eu tive um exemplo de novo lá na academia. Pensa, eu tô lá fazendo exercício, né? E a instrutora minha chegou e me explicou esses tempos. Ela falou: Nossa, Thelma, tô vendo que você conseguiu aumentar o peso aqui em tal exercício. Só que você tá fazendo errado. Você tá abrindo assim, ó, e você tá com a coluna desalinhada. Eu falei, nossa, eu tava toda aqui feliz porque eu tô levantando bastante peso. Ela falou assim, mas a postura tá toda errada. Você tá levantando o ombro. Aí eu falei, tá, então tá, deixa eu tentar fazer certo, que nem você falou. Nem saiu o peso do lugar. Quando eu fui tentar fazer certo, o peso nem saiu do lugar. Fui lá diminuir metade do peso para conseguir executar o exercício certo, sem levantar o ombro. sim. Mas agora o que acontece comigo? O que acontece depois disso? Eu olho todas as pessoas indo lá naquele exercício e fazendo errado. Ai, que vontade de ir lá e falar assim: ei, eu posso ensinar você a fazer isso aqui? Porque eu fiz errado 5 meses até que ela me ensinou. Dá uma vontade de ir lá e falar para a pessoa: ei, eu posso te ensinar? Hoje mesmo eu vi uma pessoa fazendo com 40 quilos o exercício que eu estou fazendo com 10. A pessoa fazendo com 40 quilos, mas a pessoa estava erguendo o ombro aqui, ó. Fazendo assim, dá uma vontade de ir lá e falar para a pessoa, mas e aí? Eu analiso, a pessoa não pediu, a instrutora está aqui, tá vendo também? Se a instrutora também não chega nessa pessoa, vai ver que, né? Por que eu tenho que chegar? Mas dá uma vontade, e assim é na vida. Ai, que vontade, né? De falar para aquela pessoa que está com a cesárea toda inflamada, vazando, não cicatriza. Para de comer o óleo de soja. Começa a comer uma banha, que a sua imunidade vai subir, a sua vitamina D vai subir. Come ovo. Para de comer miojo na recuperação da tua cesárea. Vai comer ovo. Ovo cozido com arroz. Vai comer esse trem aí que é saudável, dá uma vontade de falar. Mas e aí? Né? Se a pessoa não perguntar, não dá. Então, É, já tenho experiência, já sofri com isso, porque quando a gente já evoluiu e a gente já sabe, a gente já passou por aquilo, a gente já superou, dá uma vontade enorme de chegar lá e falar. Mas não, o máximo que a gente pode fazer é aqui, ó. Quem quer parar para ouvir, ouve. Quem não quer ouvir, sai. uhum, Mas a gente não tá chegando, chamando a atenção da pessoa, né? Vem cá, é assim que tem que fazer. Porque não é muita, para todo mundo. O conhecimento, ele é gratuito. O sucesso, a saúde, a prosperidade é muito simples. Mas é tão simples que se a pessoa tiver soberba, ela passa. sim, Ela não vê. É tão simples que a pessoa tem que estar num ponto da vida que ela quer, que ela vai buscar, sim, tá? Porque o que você aprende no terceiro DNA, né?
Como é simples construir saúde no corpo em qualquer idade. Você economiza dinheiro no mercado, você economiza tempo na cozinha. É a comida mais simples e saborosa possível que constrói saúde, Verdade. né? É muito Aham. simples. Não precisa ficar suplementando, comprando comida importada. Eu atendi uma pessoa esses tempos que ela tem sal, não sei de qual país. O trigo é de outro país que custa não sei quantos quilos o pacote. Sabe? Os enlatados é de tal e tal país porque não tem tal coisa. E a pessoa sem saúde, sem saúde, sem saúde. Peraí, Sim. agora que você está me falando que eu posso comer picanha com mandioca e é uma refeição completa, eu posso comer, então, abóbora refogada com bife de fígado, é uma refeição completa? Eu posso comer. As pessoas ficam surpresas. No Brasil, nós temos variedade de comida simples, acessível, barata, que trata todo o nosso sistema digestivo. Não tem como a doença ficar depois que você reprograma a tua emoção e você se torna consciente com a tua alimentação, você entra no processo de cura. Mas tem Sim. pessoas que não aceitam, tem pessoas que se ofendem, e tem pessoas que ficam traumatizadas porque querem dividir, falam, mas é uma coisa boa, fui falar, a pessoa veio com 4 pedras na mão, a pessoa não está preparada, não pediu, não quer mudar, não está na hora de mudar, Thelma, certo? foi muito bom falar isso, principalmente para os alunos do terceiro DNA, porque a gente acontece disso, você gostar tanto do método que você daí quer sair distribuindo para todo mundo. Algo que funciona, que eu gosto muito de fazer, é tipo assim, eu sempre às vezes venho, ei, você sabia disso? Se eu vejo que a pessoa se interessou mesmo de, não, me conte mais, né? Porque você sabe quando a pessoa esse, nossa, isso fez sentido. Se eu vejo que a pessoa falou, nossa, isso fez sentido, aí eu até tento explicar uma coisa ou outra, porque é muito complexo. A pessoa entender, é muito complexo você chegar aqui e falar, tipo assim, ah, você pode comer uma gordura, você pode comer comidas simples, mas aí você tem que explicar um monte de fatores, tem que explicar essa questão da Verdade. emoção. Então, eu sempre vejo assim, se eu vejo que a pessoa já tá assim, aí, tipo, não me vem com essa conversa, eu já fico, não, beleza, eu nem vou, porque eu sei que vai É, ficar. mentalidades formadas, nós não estamos aqui para contestar. Que nem o caso da Rosma. Ela está falando nem óleo de soja e nem banha. Ambos veneno. Ela tem uma mentalidade formada. Então a intenção aqui não é ficar contestando, entende? Porque tem muitas pessoas que, assim como eu, né, que consomem muita banha e conseguem ter saúde e os níveis de laboratório ficam todos equilibrados e conseguem manter o peso. Aqui tem muitas pessoas. Eu consumo banha de porco em todas as minhas refeições, né? Só cozinho com banha de porco há mais de 20 anos. Toda a minha família, todas as minhas filhas no pós-parto, eu já viajei no avião com 2 litros de banha para acompanhar a cesárea da minha filha, mas levei a banha. Vai que ela não tem lá para cozinhar. Então, é uma coisa minha. E não estamos aqui para contender. Então, se a pessoa fala nem óleo de soja e nem banha, ela deve ter outras opções, né? Ela deve ter acesso a óleo de coco, a manteiga ghee, e Uhum. tá tudo bem, né? Só que a intenção não é contender, é dividir conhecimento, conversar, explicar que tem opções melhores, que tem gostos. Tem pessoa que não gosta de banho de porco. Eu tenho muitos mentorados, mentoradas que não consomem banho de porco porque não gosta, outros porque são adventistas, não consegue. Então usa óleo de coco, usa a manteiga ghee, Uhum. consegue outro tipo de óleo, tem outros óleos mais refinados, mais diferenciados, né? Pessoas que não já sabem que não dá para usar o azeite de oliva na panela. Uhum. Então, tem muitas opções. Ô, Thelma, a Vanessa, ela falou lá mais pra cima, daí eu vou responder, principalmente porque ela tá aqui com a audiência dela todo dia, bonitinho, vou responder, quero que você responda. Ela falou assim: o que me diz do kombucha? É kombucha que fala? Não sei se é assim, tá? Ajuda na saúde digestiva? É O kombucha? kombucha, o kombucha ele é um probiótico que as pessoas cultivam em casa. Coloca água, coloca açúcar mascavo e aí ele vai aumentando ali, se proliferando e ele libera um probiótico muito bom na água e as pessoas consomem. Ajuda muito na digestão. Quem sabe preparar ele certinho, toma certinho, tá? Ele faz uma reposição boa para a flora intestinal. É muito bom Tá. o Aí, kombucha. quando estava vivendo uma grande traição que eu não aceitava e por falta de conhecimento, perdi minha vesícula. E a Cristiane falou: a primeira cólica foi na gravidez, estava de 7 meses de gestação.
Eu não sei se eu perdi alguma parte, Cristiane. Ah, a primeira cólica, será que da vesícula? Que ela teve também cólica, alguma cólica É. assim? Eu não sei se é a Cristiane Ferreira que está aqui, mas É. tem uma Cristiane que teve que retirar a vesícula ainda na adolescência. E só Ah, dentro da sessão de terapia individual que essa Cristiane descobriu que foi por conta do que ela sofreu, do trauma que ela sofreu lá, que ela teve que retirar a vesícula na adolescência. É raro, gente, tirar a vesícula ali antes dos 13 anos. É muito raro. Tá? É, quando tem traumas, evento traumático, muita injustiça sofrida, é coisas bem fortes. Agora, eu não sei se é a Cristiane Ferreira. é ela que tinha falado, sim. A Maristela tá agradecendo pelo conteúdo. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Falar sobre a melancia legal. A Marciana falou muito bom, faz sentido. Pode falar sobre útero com miomas, por favor? A gente já fez uma aula sobre isso, sobre útero, tá, Lilian? Tá aqui, se você quiser também assistir pelo YouTube, tá lá, você vai ver sobre útero e ovários, tá? E a gente falou mais sobre útero mesmo. Então, assiste lá depois essa aula. É, A Cristiane falou assim: fiquei tão concentrada hoje que esqueci de conversar. A aula está maravilhosa. A Maristela falou: faz todo sentido. Thelma e Nayane, vocês são maravilhosas. Agora estou entendendo por que o meu estômago não está bem. Já tá virando a chavinha aí para muita gente, fazendo muito sentido. A Josi Santos está dizendo muito importante essas suas lives. A Maristela Que está dizendo bom. muita gratidão. Eu ia pesquisar porque não estar bem o meu estômago. Entendi. Gratidão. Olha, esse povo tá pegando rápido, hein? Que A bom. Cristiane. Agora eles têm que entender que é compreender o campo que está vivendo, o conflito, né? Agora tem que resolver o conflito. E o conflito, para você resolver, é dentro de uma sessão de psicoterapia. Para você entender a sua atuação, por que, que você atraiu esse conflito para sua vida. Uhum, Não é só colocar a culpa no outro ou na situação. O ambiente externo foi atraído por conta do seu ambiente interno. E o seu ambiente interno foi formado no seu passado, provavelmente na sua infância. Então, tudo que está acontecendo no externo agora é uma oportunidade de cura para o seu interno que foi moldado de forma errada lá na infância. Tá uhum. bom? A Cristiane está dizendo assim: Thelma, carne de caça, animais do mato com uma paca. É verdade que não é saudável ou é crença limitante? Você pode me falar? É Você pode saudável. falar? É saudável, só que a gente não pode conversar aqui, da cadeia. Só tem as caças liberadas, né? Tem as caças liberadas. É. É que uma vez uma pessoa me falou, cuidado, não fala disso não, que é muito perigoso e tal, né? Sobre jacaré, paca, tatu, esses trem assim, tá? Uhum. Existem os limpos e saudáveis, eles são livres de hormônio. Existem os locais que tem muitos deles que são liberados, né? Pela ambiental que cuida, tá? É saudável. Dulce está dizendo assim: a energia de outras pessoas quando você está em uma mesa pode fazer mal para a sua digestão? Se você Interessante. não soubesse blindar, sim. Tem pessoas que têm um poder de energia negativo tão intenso, que com a boca fechada ela consegue fazer mal para o outro. Tem pessoas que têm uma energia negativa tão intensa, pessoas que são, principalmente que são dominadores do local. Se elas forem o dono da casa, se elas forem o chefe da casa, se elas forem o dono da mesa, se elas tiverem poder, se você estiver numa postura de submissão à pessoa e ela tiver uma energia interna muito ruim, você não souber se blindar, você pode ficar mal. Existe Uhum. sim essa hierarquia de força e poder. Sim. Por isso que tem que despertar o terceiro DNA, aprender É. a blindar as emoções, a energia. Vocês todos que estão no terceiro DNA sabem ensinar isso para os filhos também. Nayane, o tempo estourou, já deu a hora. Uhum. A Maristela está falando aqui, então você pode falar um pouco sobre desvalorização? Vamos trazer esse assunto em uma próxima live, tá? Ô Maristela, sobre desvalorização, eu acho que vai dar um assunto legal, né, Thelma? Nem olho. Ah, Vai sim. sim. Rosman já falou sobre a banho. Entender que o outro
não quer nem tem interesse é importante. Batata doce faz bem? Às vezes faço na air fry com frango. E aí, a Josi está perguntando. Nossa, a batata doce é tudo de bom, ajuda a formar massa muscular. A batata doce, ela não precisa de tanto agrotóxico, tá? Ela dá de forma natural na terra, então a gente pode consumir uma batata doce orgânica em quase todos os cantos aí do país ainda. É diferente da batatinha, que precisa de muita ajuda de nutrientes, né, para ela poder produzir no Brasil. A batata doce não, é muito boa, tá? Só atenção com a air fry, atenção com a air fry, atenção com a air fry. Outro dia a gente conversa sobre isso, tá bom? A Keila tá falando, eu consumo muita carne de coelho, temos criação de coelhos. Nossa, E aí, tá que bom. eu comi carne de coelho? Não. Eu também Mas, não tenho meu paladar preparado para comer carne de coelho, para comer rã. O meu paladar não é adaptado para isso. Teria que fazer uma programação, uma reprogramação para mim comer isso assim, mais de forma mais agradável. Mas tem uhum. pessoas que têm o paladar e eu sei que é saudável, tá bom? É saudável. Ela queria até saber. Eu nunca tive oportunidade, não, Keila. Deixa eu Eu nunca contar uma comi porque eu nunca tive. coisa para vocês. Deixa eu contar uma coisa para vocês antes de eu sair daqui. Eu sei que eu teve muitos traumas envolvidos na minha infância que contribuíram para que eu tivesse acne precoce de 8 para 9 anos. Teve muitos traumas envolvidos, mas teve um pontapé para esse negócio piorar. Entendam, às vezes a gente já tem os traumas, mas daí uma refeição errada, alguma situação traz o negócio toda a existência. No meu caso, eu tinha um padrinho de batismo católico e eu fui na casa dele, ele serviu um peixe muito gostoso e eu comi aquele peixe ali. E depois que eu acabei de comer, eu e mais umas pessoas, aí ele falou assim: gostoso o peixe? Todo mundo, aham, e eu, aham, não é peixe, é cascavel. Então ele tinha pego uma cobra, tinha preparado a cobra, fez a cobra frita, disse que era, ele sabia muito bem como fazer isso, né? Tirava as partes do veneno e tudo, mas aquilo ali deu uma reforçada em todo o trauma e só muitos anos depois que eu fui ver, depois daquilo começou a sair acne, as pústulas de pus enorme, tanto é que a minha pele é toda furadinha. Se ficar perto aqui vocês vão ver toda furada, que assim, ó, já fiz muito laser para fechar os poros, mas teve muita acne precoce, toda essa região, braço, costas, e foi ali, depois daquele dia. Então, tem muitas coisas que a gente pode curar em nós, ressignificar, entender os segredos do corpo humano. A mente é muito poderosa, e a mente, ela pode te ajudar a construir saúde, como ela pode também roubar a tua saúde. Tá bom? Foi um prazer dividir conhecimento com vocês. Gratidão. A Keila tá até falando aqui, ó. Venham na minha casa que faço pra vocês. Vou amar receber vocês. Olha, Keila. Né? Você fez um convite, vai passando pra você de onde, Keila? Quando eu estiver umas viagens por aí, eu passo, hein? Depois você me diz de onde que você é. Gente, amanhã a gente volta com mais conteúdo transformacional aqui para vocês. Vou ver que vou anotar a dica da Maricela sobre desvalorização. Vou ver como que eu trago isso para vocês também. E é isso, gratidão, Thelma, gratidão pela tua vida, gratidão por tanto conhecimento aí que nos ajuda diariamente. E até Gratidão. amanhã. Até amanhã. Até Blumenau. amanhã. Aquele de Ela é de Blumenau. Blumenau. Olha só que legal. Gente, um abraço. Abraço. Com Deus. Então, até amanhã. Excelente dia. Façam um excelente dia. Eu vou abrir mais uma caixinha de perguntas, tá? Se eu não consigo responder durante o dia, eu levanto 5 horas da manhã e respondo lá. Tá ajudando muita gente. Gratidão. Excelente dia. Até amanhã.